Alô, Manaus, boa tarde, Amazonas. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família que estava aí acompanhando o Exija Seus Direitos e agora já fica na companhia do Câmera 13 há 14 anos. E é claro que eu quero pedir licença, entrar no seu lar, fazer parte da sua família, não é? É muito importante saber que você está na nossa companhia. Eu quero aqui agradecer o respeito que você tem para com o nosso trabalho e também já lhe convidar para que você possa participar conosco do programa de hoje. E hoje nós temos aqui, no dia 17, nesta edição, o nosso quadro Alô Doutor. Vamos estar recebendo um especialista para que a gente possa conhecer mais as doenças respiratórias. É verdade, aquela doença que agride aí o nosso pulmão, não é? Você que tem alergia a muitas coisas, você que tem rinite alérgica, sinusite, é horrível, né? E asma, então? Pois é. Daqui a pouco nós vamos estar conversando com um especialista de primeira. Escolhemos a dedo, meu querido amigo Adermilton José. Com certeza. É verdade. E a gente vai conhecer daqui a pouquinho esse especialista, juntamente, claro, com o Dr. Sidney Chalub, para levar o melhor desse tema até você. Mas olha, a gente vai agora mostrar para você uma matéria bem bacana, ainda comemorando o Dia Internacional da Mulher. Afinal, o Dia da Mulher é todo dia, né? A mulher que acorda cedo, que ajuda seu companheiro, ajuda seu marido, seu namorado, sua família. Então, a figura dessa mulher dentro da sociedade, ela é muito importante. E a mulher, a gente sabe como ela tem conquistado aí, não é, cargos importantíssimos. E é exatamente o que acontece com esta convidada. A Conceição vai entrevistar a nossa querida amiga ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, do STM, a primeira mulher nomeada ministra Superior Tribunal Militar em 2007. E agora, a primeira mulher a assumir também a presidência do Superior Tribunal Militar do Brasil. Bacana. A Conceição bateu um papo com ela. Vamos acompanhar. Olha que alegria poder estar conversando aqui com uma querida amiga, uma mulher guerrida, que é um exemplo certamente para todas as mulheres nesse país, doutora Elizabeth Rocha, ministra do STM, na verdade a primeira mulher a se tornar presidenta aqui desse Superior Tribunal Militar, mas acima de tudo é para nós um exemplo a ser seguido. E eu fico muito feliz em poder estar aqui. Tive a felicidade como deputada estadual de prestar uma homenagem à doutora Elizabeth por reconhecer essa luta de um país igualitário. Acho que essa é a luta que nós defendemos, um país que seja justo, um país que seja igualitário, um país que seja fraterno. Então é uma alegria tê-la novamente. Toda minha, e nesse mês internacional da mulher, pois é, só me cabe parabenizar, né, o Estado do Amazonas por ter eleito uma deputada como a deputada Conceição, uma mulher batalhadora, uma mulher vitoriosa, esposa, filha. Eu só posso cumprimentar todo o povo do Amazonas, porque realmente foi uma escolha maravilhosa para que ela possa nos representar, mulheres, né, no Parlamento Nacional. Um abraço e um beijo no coração para todos. Agora, doutora Elizabeth, como foi estar à frente do STM durante 9 meses? Nós sabemos que a senhora marca a história desse país com a sua presença, com o seu trabalho, à frente de um lugar que a gente luta muito pelo engajamento da mulher, pelo espaço de poder ocupado pela mulher, mas nós sabemos que nós ainda temos muito olhar machista em várias atividades. E como que foi comandar muito bem essa corte? Foi um desafio, sem dúvida nenhuma. Um desafio e, por outro lado, uma grande responsabilidade, porque nós, mulheres, não podemos errar. Essa é que é a grande verdade. Nós não podemos errar. Então, eu me comprometi nesses 9 meses de mandato, que foi justamente a conclusão do mandato do presidente do Exército, que caiu na compulsória, a divulgar a Justiça Militar da União para a sociedade brasileira que ainda desconhece.
Nós somos a justiça mais antiga do Brasil, contamos hoje com 206 anos de existência, contudo, os operadores do direito, os magistrados, ainda desconhecem a sua atuação, seu âmbito de competência. E esse foi meu principal propósito, para além, é claro, de defender e de levantar a bandeira feminina do empoderamento e da ampliação da participação da mulher nos espaços públicos e privados. Nós sabemos que de Berta Lutz a Maria da Penha, muitas foram as conquistas alcançadas pelas mulheres, mas muito ainda há que se fazer no sentido de que realmente uma efetiva igualação seja promovida. Ministra, eu quero dizer que o Amazonas é também a sua casa, não só Minas Gerais ou Brasília, mas o Amazonas é sua casa. A senhora é uma pessoa muito querida de todos nós. Muito obrigada. O Amazonas está dentro do meu coração, o Rio e o Estado. Opa! Obrigada. Olha, o nosso convidado já está aqui. Daqui a pouquinho, eu já quero agradecer a presença dele. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com ele no Alô Doutor Gilberto de Paula, alergista. Você que tem dúvidas, que não sabe o que fazer, será se tem cura? Bom, será se pelo menos nesse período chuvoso que tudo piora, não é? A gente pode viver dias melhores, um melhor do que o outro, porque, gente, é terrível, né? Eu tenho rinite e sei como é complicado. Olha, a gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas não saia daí, porque o Câmara 13 volta já com este e outros temas muito importantes. A gente volta já. Muito bem, já estamos de volta nesse segundo bloco, às 13 horas, mais um minutinho na capital do estado, e sejam muito bem-vindos ao Câmara 13 desta terça-feira. Nós, antes de divulgarmos os nomes dos nossos amigos aniversariantes da data de hoje, o Câmara 13 quer dizer o seguinte para você, que o prazo para o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, com desconto de até 15%, será prorrogado até o dia 27 de março. O anúncio foi divulgado pela Prefeitura de Manaus nesta segunda-feira, dia 16. O desconto é válido para o pagamento em cota única. Agora sim, vem aqui comigo, meu querido amigo Sidney. Olha, está aniversariando hoje, ou estão aniversariando, né? Os nossos amigos telespectadores Renato Silva, Mário Oliveira, Conceição Gomes, o Ilas Costas, que é o nosso querido amigo Ilas, da cidade Canção de Itacoatiara, filho do meu grande amigo Haroldo. Recebam as nossas parabenizações. E aqui em Manaus, o Mário Bambam, André Filho, essas duas celebridades. Olha, hoje a gente vai receber aqui uma pessoa bem bacana, bem especial, que está aqui conosco. Vamos estar falando sobre um tema que você conhece. Muita gente aqui, a população, mais da metade, sofre com as alergias. Começa agora, a gente vai falar sobre esse tema no nosso quadro Alô, Doutor. E eu tenho o prazer de conhecer, vou aprender mais, vou me cuidar. E para você que está querendo se cuidar, também é importante. Mas olha, deixa eu apresentar aqui para você. Olha que lindo, gente, esse trabalho artesanal que nós estamos recebendo hoje no Câmara 13 foi trabalho da penitenciária, não é, Ademilton? Uma matéria que nós realizamos com ex-detento. É possível, sim, ser ex-detento, mudar de vida, ser uma pessoa melhor. E, olha, eles estão fazendo esses trabalhos, bacana, não é, gente? A ociosidade, muitas vezes, traz coisas ruins. Então, trabalhar, fazer algo lá dentro, é fazer com que eles possam também ter oportunidade de, na hora de sair, mudar de vida, ter algo para fazer. Quero agradecer, viu? Aqui os trabalhos que eles me mandaram. A gente vai acompanhar essa matéria amanhã, não é isso? Aqui no Câmara 13. Hoje ainda? Bacana. Mas deixa eu apresentar para você o nosso doutor Gilberto de Paula. Ele que é alergista e também homeopata. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui no nosso quadro Alô, Doutor. Estamos aguardando o doutor Sidney Chalub, mas vamos já iniciando esse tema, não é? Porque é algo assim tão importante. E o Câmara 13 foi às ruas para saber o que a população está pensando sobre esse tema, o que você quer saber. Vamos às ruas. Doutor, eu gostaria de saber como é que eu posso saber se estou com alergia respiratória, asma ou gripe. O senhor pode me responder isso com precisão? Sim, a questão de você definir se uma pessoa tem uma infecção respiratória, tipo uma virose ou uma infecção bacteriana, é a questão de você ter febre, né? E ser um episódio único.
Normalmente, as alergias elas são recidivas, ou seja, você tem um episódio, tem outro, ele fica se repetindo, os sintomas são parecidos com o da gripe, mas normalmente não tem febre. E pode acontecer disso acontecer num determinado momento do ano. Por exemplo, esse período que a gente está agora, muitas pessoas que têm alergia a fungo, por exemplo, elas tendem a ter crise de rinite, crise de asma, e se já tem isso, tendem a agravar nesse período. A asma, para ser diagnosticada, é necessário fazer um exame específico, chamado espirometria. Esse é o exame que... É aquele exame que sopra? Exato, que Já mede a fiz esse capacidade exame. pulmonar. Então, ele define se a pessoa é portadora de asma ou não. Ah, é? Mas um quadro de rinite e sinusite, ele pode ser tão grave quanto uma asma, por exemplo? Pode. Olha, a rinite, às vezes as pessoas tendem a colocar a rinite, é só uma rinitezinha, não. Existem rinites que elas horrível. podem incapacitar a pessoa, causando muita dor, muita sensibilidade. Tem pessoas que têm sensibilidade a perfume, a odores fortes, a material de limpeza. Tem pessoas que têm alergia a pesticida, agrotóxico. E isso agride demais a pessoa. Então, a pessoa que tem uma rinite que é de grande sensibilidade, quando ela está dentro do elevador e entra uma pessoa muito cheirosa, assim, isso é uma agressão, né? Então, às vezes, é comum a gente ver pais que levam criança no consultório, criança com asma, com rinite, e os pais estão excessivamente cheirosos. Eu, por exemplo, não uso perfume no consultório para justamente perceber se está havendo esse abuso na criança. Porque a criança não consegue falar, ela não tem discernimento para isso, né? E o adulto, às vezes, não consegue perceber que aquele perfume que ele está usando é ofensivo. Está exagerado, não é, Está gente? Por exagerado. favor, é verdade, eu também sofro com isso, viu? O doutor Sidney Chalub chegou, não é? Enfrentou o trânsito e conseguiu chegar para falar sobre esse tema que tanta gente sofre, não é, doutor Sidney? Tanta gente sofre. E o mais importante é o seguinte, eu queria já colocar aqui nessa situação, Gilberto, uma pergunta assim. A gente ouve muito no dia a dia as pessoas dizerem assim, eu não tinha alergia, em determinado momento eu comecei a Passou. apresentar. Existe uma data, uma idade específica para ter alergia ou ela pode surgir em qualquer idade na vida do ser humano? Concordo plenamente com essa pergunta, porque quando eu era mais jovem eu não tinha nada. Será se eu tinha e conseguia enfrentá-lo? Mas por que aconteceu? Por que houve essa mudança na minha vida? Eu tenho certeza que isso acontece com muita gente que está nos acompanhando nesse momento. Essa pergunta do Sidney tem uma relevância enorme, porque o que acontece? Existem as alergias que surgem muito cedo, na infância. É a criança que já começa com resto de parto, é a criança que tem coriza constante, enfim. Esse é o tipo da alergia da infância, que é uma alergia que ao longo do tempo, na medida que o indivíduo vai crescendo, vai havendo um controle hormonal. Normalmente essas crianças, quando elas chegam por volta dos 14 anos de idade, os hormônios esteroides, eles tendem a equilibrar essa hiperatividade do sistema imunológico, essa inflamação da alergia. E o que acontece? Quando a pessoa chega por volta mais ou menos dos 40, 45 anos, começa a haver um declínio de algumas glândulas, tipo a glândula adrenal, né? Tipo, em mulheres, o declínio da progesterona, que controla a alergia. Então, o que acontece? Uma pessoa que, às vezes, teve uma alergia pequena na infância, numa idade adulta, pode desenvolver uma alergia muito intensa. Mais agressiva, não é? Mais agressiva, uma asma que nunca teve. Mas, na verdade, essa pessoa já tinha um problema. E a outra coisa que pode acontecer é a seguinte, principalmente com medicamentos. Uma pessoa que nunca tinha alergia, estava acostumada, por exemplo, a tomar aspirina, Novalgina, e ela pode sensibilizar e, de repente, desenvolver uma alergia muito grave a esse medicamento, independente de ter ou não histórico de alergia. Você falou uma coisa muito interessante, que é sensibilizar. Existe hoje, na sua prática profissional, um tratamento para dessensibilizar, tirar essa pessoa que tem essa sensibilidade? Eu acho que assim, não sei se a gente usa drogas normais ou usa homeopatia, como é que a gente pode agir nessa pessoa? Bem, a questão da dessensibilização, ela começa assim. Primeiro você tem que identificar o que está causando a alergia. Esse é o trabalho do alergista, ou seja, você tem que definir se essa alergia é uma alergia inalatória, se é uma alergia alimentar, se essa alergia é causada por ácaro, por fungo, por pelo de animal, enfim, é preciso ter essa por fungo. A umidade também, não é? Não bem umidade, mas a umidade o que a umidade não traz. pode? Né? O que a umidade traz. E né? o que ela traz, doutor? A umidade traz bactérias, fungos e ácaros. Pelo Então, amor. morar numa casa muito úmida, né, num ambiente fechado, que não pega a luz, é um caminho para você sensibilizar.
Com relação à dessensibilização, Sidney, existem basicamente 3 estratégias para você utilizar. Uma delas é a seguinte: a pessoa em crise de alergia, você precisa tirar ela daquela crise. Então você usa antialérgicos, às vezes usa corticoide na crise. Não se deve ficar usando essa medicação por muito tempo. A segunda estratégia, uma vez identificado a causa do problema, você orientar a pessoa a evitar aquilo. Por exemplo, eu tenho uma alergia a camarão, então eu não posso comer camarão, né? Eu tenho uma alergia a ácaro, então eu devo encapar meu colchão, meu travesseiro, para evitar de ficar inalando ácaro. E existem as vacinas que elas vão sensibilizando você. Essas vacinas, elas vão fazendo com que São confiáveis? São confiáveis. Hoje, essencialmente, o que se faz na alergia... Tem medo de tomar as vacinas. Existem 2 tipos de vacina. Existem as vacinas de alta concentração, essas são perigosas. Essas, inclusive, foram banidas da Inglaterra, né? Não se usa na Inglaterra. E existem as de baixa concentração, que são as vacinas são muito parecidas com a homeopatia, que elas são feitas a cada 2 meses. Essa não tem risco nenhum, pode usar em criança pequena. Agora, doutor Gilberto, vamos até ali, tá? No nosso monitor, né, doutor Sidney, vamos lá, para falar sobre essas imagens que nós estamos vendo aqui, que foram colhidas, porque muita gente pede, não é, doutor Sidney, para que a gente possa falar sobre esse tema. Então está aqui um especialista hoje, pode ficar aqui, porque hoje você vai nos ajudar a controlar, não é, esse quadro e até mesmo, não é, doutor Gilberto, como amenizar essa gravidade toda do dia a dia. Essa imagem que nós estamos vendo aqui, o senhor pode explicar para o telespectador? Bem, o que acontece? A alergia respiratória, ela acontece em estágios, né? Primeiro você tem uma rinite, depois essa sinusite, ela evolui para a parte baixa do pulmão, o pulmão fica inflamado, aqui onde é o brônquio, ele vai sofrendo uma constricção, e se a pessoa não fizer tratamento, vai haver uma diminuição da passagem do ar. Então a pessoa tem uma remodelação do brônquio. Nesse momento ele começa a chiar. Começa a chiar. É a característica desse momento da inflamação, começa a chiar. Então a asma começa com chiado e tosse. É a primeira coisa. Chiado e tosse. E quando ela é muito grave, ela pode levar a pessoa a ter falta de ar. Né? A asma no adulto... Que obstrui totalmente aqui, completamente, olha. A asma no adulto, ela pode levar à morte. Esse é um ponto muito importante da gente colocar aqui. Em que momento a gente já sabe que está muito grave? Olha, normalmente quando o indivíduo não consegue respirar, ele sente dificuldade de respirar e ele pode apresentar os lábios roxos, tá? Ele pode entrar em estado de desespero completo. Né? Certo. Em algumas situações, ele pode ficar mesmo assim, parado, olhando para cima. E isso é uma coisa que a gente chama de mal asmático, uma situação de extrema gravidade. Eu queria que você parasse essa imagem. Explica aqui para os nossos telespectadores, Gilberto, onde é que ocorre a rinite, onde é que ocorre a sinusite e quais são os sintomas, as faringites. Aqui nós temos o trato respiratório. Bem, o que acontece? A alergia é uma doença que tem muitos nomes, né? Dizem que Deus tem 99 nomes, né? A alergia também ela tem muitos nomes. Então, o que acontece? Dependendo do local em que acontece a reação inflamatória, a alergia é uma doença inflamatória, dependendo de onde ela acontece, ela vai receber um nome. Então, por exemplo, um indivíduo pode ter a rinite manifestada no nariz, a alergia no nariz, então a gente vai dizer que ele tem uma rinite. Certo. Se ela acontece, por exemplo, na laringe, que é muito comum em criança, que é aquela tosse de cachorro que dá em criança, ela é chamada de laringite. E quando a pessoa vive com dor de garganta, enfim, ela é chamada de faringite. Quando acontece na traqueia, ela já tem a traqueite. Aqui, na laringite, a pessoa fica rouca. Aqui é aquela tosse rouca de cachorro. Quando acontece no pulmão, a gente já tem a bronquite, a asma bronca, enfim, os vários nomes que dão. O importante é a gente saber o seguinte: todos esses problemas que têm nomes diferentes, que terminados em it, eles podem ser causados por uma única coisa. E o que acontece? Isso que é interessante da asma. É que uma mesma rinite, ela pode ter causas diferentes. Você pode ter uma rinite, uma faringite causada por um ácaro, É bom voltar lá naquela imagem um pouquinho. Isso é interessante. Daí a relevância, a importância de você saber, por exemplo, se a rinite ela é causada por ácaro, se é causada por fungo, e às vezes ela pode ser causada por alimentos também. Sério? Sim, é menos frequente, mas pode acontecer. Então, você saber exatamente o que está determinando qualquer alimento ou leite, por exemplo? Não, isso mais frequente é leite em criança, mais trigo, carne de gado, enfim,
tem outros, mas o mais frequente de todos é o leite. Então, o que acontece? Se você ficar só dando remédio antialérgico, só dando corticoide, o que vai acontecer? Você vai alterar a saúde da criança. A criança pode ter problema de aprendizado, pode ter obesidade, uma série de consequências. E isso varia de indivíduo para indivíduo. A manifestação da doença também pode aparecer de indivíduo para indivíduo. Sim. E eu queria chamar a atenção que, às vezes, até o exercício físico. Sim. Sério? Até o exercício físico eu tenho na minha família. Minha filha não pode fazer determinada atividade física que ela entra em crise. E o que a gente deve, como pai, mãe e familiar... Como alguém que quer bem, né? Fazer para prevenir isso, porque uma coisa que a gente vê muito assim, eu adoro camarão, eu vou tomar um remédio para comer um camarão. Né? Pode. Isso é uma coisa que pode acontecer, pode fazer, está certo ou está errado? Bem, veja bem, eu não recomendo fazer isso, sabe? Porque o que acontece? Você está brincando com um terreno muito perigoso, porque a alergia ao camarão, ela é uma alergia considerada anafilática, ou seja, ela tem potencial para matar. Nossa, Se acontece por uma falha industrial, o remédio não ter a qualidade adequada, ou você não conseguir absorver o antihistamínico, você vai ingerir esse camarão, você vai ter uma brutal reação alérgica, isso daí pode levar você à morte. Então, eu não recomendo fazer isso. Tem um ditado em medicina, o Sidney, como nutrólogo e gastroenterologista sabe disso, remédio, alimento para uns, veneno para o outro. É verdade. Então, agora tem gente também que tem alergia que fecha o glote, né? Tem. E aí, o que é isso? Como evitar isso? Não pode evitar. Assim, deixa eu te falar. Tudo passa pelo fato de você saber o que está causando isso daí. Se você souber o que está determinando isso, você consegue evitar. Então, eu posso dizer para vocês, com toda a sinceridade, que as causas mais importantes que nós temos de alergia aqui no Amazonas são duas. São ácaros e fungos. E se você simplesmente encapar o seu colchão e o seu travesseiro com material impermeável, tal como se faz em um hospital, você tem a probabilidade de 30% a 70% de fazer com que esse problema de saúde seu, simplesmente ele desapareça, não precisa nem de médico. Estou falando para você uma informação que muita gente não quer dar, mas eu dou. Vou fazer isso no meu, então você pode fazer no seu também. O segredo que o Gilberto está falando é o seguinte, tudo começa dentro de casa. Tudo começa dentro de casa, aquele gatinho que você gosta muito, aquele cachorrinho que você gosta muito, esse carpetezinho que a gente deixa bonito, que a gente observa muito quando tem viagem para os Estados Unidos, muitos brasileiros desenvolvem, porque nos Estados Unidos é carpete para todo canto, cortina, ambiente fechado. Você tem que ter muito cuidado. Doutor Sidney, com isso. eu quero até pedir para que a gente possa voltar nesse assunto aí dos animais, porque é muito comum. Em casa a gente tem animais, não é? Qual é a distância? Mas daqui a pouquinho, tá? Doutor Gilberto, doutor Sidney. Olha, a gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas não saia daí, porque este tema é importante. Você que tem alergia ou que tem seu filho, sua filha, alguém da família, precisa aprender como lidar com essas doenças, né? Com esses problemas, que pode até não ter cura, mas com certeza existe o controle. Olha, a gente vai para o intervalo comercial e volta já com o Câmera 13. Muito bem, nós estamos às 13 horas mais 24 minutos na capital, nesse último bloco. E para você que está esperando por uma boa vaga, preste atenção para esse recado do Cine Amazonas, que está oferecendo mais de 60 vagas de emprego nesta terça-feira. Para concorrer às vagas, o candidato deve comparecer ao órgão com todos os documentos pessoais. Algumas dessas vagas são para auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo e alimentador de material. Bom, o Cine Amazonas está localizado ali na Avenida Joaquim Nabuco, número é 878, centro de Manaus. Agora já faltando pouquinho para acabar, né, o Câmera 13, mas esse é um tema, assim, importantíssimo. Eu quero perguntar aqui para o doutor Gilberto, aproveitando, já consultando também, né? Qual a distância dos animais lá para quem realmente sofre com esse problema? Socorro, é o seguinte, a primeira coisa é saber se a pessoa está sensibilizada ao animal. É muito baixa a sensibilização ao animal. Não é tão frequente. A gente pensa que isso é normal, gato, pelo, né? O que acontece é o seguinte, é que às vezes o cachorro, ele tem ácaros, a gente tem alergia ao ácaro, o cachorro tem ácaro porque ele convive com a gente. Certo. Então a gente tem alergia ao ácaro do cachorro. E às vezes as pessoas levam os animais no pet shop e o pet shop enche o animal de cheirinho, dessa coisa toda, e aquele cheirinho ali é que dá alergia na gente, não é o bicho. Então tem essa... Mas assim, é um animal aquele lá que é tipo Rastafari, sabe? Porque tem animal que o pelinho, né, vai lá embaixo.
macho. Tem 2 cachorros que tem os um olhos. tipo de cachorro que não dá alergia. Se a pessoa quiser ter um cachorro que não dá alergia, tem 3 raças que Quais não são? dão alergia. É o labrador, que é muito grande, Certo. né? Não dá para ter apartamento. O poodle, que é cão de água, são cães de água. E tem o cão de água português, que é o do cachorro das filhas do Obama, que é um cachorro caro. Meu Deus. Nosso poodle. O poodle hoje, por R$50 você compra um aí. Então, E o mais comum, o nosso vira? olha, assim, é muito raro a gente ver o vira-lata, porque tem 3 categorias, né? A gente não sabe, os cachorros tem o vira-lata, Certo. tem o rasga-saco e tem o tomba-camburão, né? Que já é maior. Então tem 3 categorias. Eu, na minha prática, poucas vezes vi pessoas terem alergia a vira-lata. Isso é verdade, eles são uns amores, gente. Vamos cuidar bem dos nossos animaizinhos, né, doutor Sidney? Mas eu só queria deixar, antes de terminar, uma pergunta assim. Será que essas doenças alérgicas, Gilberto, nós podemos considerá-las como uma doença profissional? E como é que a gente pode melhorar? E assim, se eu trabalho num ambiente que está me causando doença, como é que eu posso agir em direção de melhorar isso com o meu ambiente de trabalho? E outra coisa também, aproveitando que o senhor vai responder essa pergunta do doutor Sidney, né? Tem cura? Essas doenças? Tem controle? O que fazer? Já, meu querido amigo, o senhor vai falar. Bem, vou pela ordem do Sidney, né? Certo. Primeira, a alergia, ela pode ser uma doença ocupacional. Né? Existem muitos funcionários públicos hoje, principalmente funcionários públicos, que são vítimas de uma qualidade de ar ruim dentro do interior dos edifícios. E existe uma portaria, a 3523, a resolução 09 de 03, é uma lei federal, tá? Que precisa ser regulamentada aqui no município, 6437, que estabelece que em ambientes de mais de 1.000 metros quadrados, públicos ou privados, eles tenham que ser certificados quanto à qualidade de ar. Porque se uma pessoa que tem já um problema respiratório, ela for trabalhar num ambiente desse, ela vai ter um agravamento da saúde dela. Ela pode ter perda da qualidade de vida, ela pode faltar demais, ela pode ter problemas de relacionamento. Não porque vive com queira, dor. não é, Não porque doutor? queira. Existe uma coisa chamada síndrome dos edifícios doentes, Nossa. que é um problema em que uma coletividade de pessoas fica doente no ambiente. Eu fiquei muito interessada nessa síndrome. Olha, como já está subindo a letra, eu quero lhe convidar para terça-feira que vem, porque eu quero a resposta. Tem cura? Será se tem? Gente, eu preciso controlar também, viu? Olha, a gente vai embora, né, doutor Sidney? Até amanhã, se Deus quiser. Terça E que no vem a nosso gente quadro, trata. a gente está de Terça-feira volta. que vem a gente trata. Fica com Deus.